Dorival. Dorival. Poderia ter sido, hein, Dorival? Poderia estar ali a distância diminuída pro Palmeiras. Vamos ouvir o treinador do Flamengo, vamos lá. A equipe que eu coloco em campo. Hoje não aconteceu o resultado da forma como gostaríamos, não tivemos realmente um bom primeiro tempo, mas nós não podemos isso colocar também na conta dos jogadores. Eu acho que é uma situação em que você acredita e tem um norte tomado, uma decisão tomada. Para todo mundo, a situação da Libertadores já está definida, só que nós pensamos de uma outra forma. E eu não quero correr riscos nenhum, de maneira nenhuma, porque nós já temos também um histórico aqui anterior, que nos causou uma surpresa muito grande aqui dentro do Maracanã mesmo. É só nós nos voltarmos um pouquinho ao tempo aí que nós vamos ver que a precaução ela tem que fazer parte da nossa vida. E nós temos que saber que um fato só se consumará a partir do momento que os dois resultados aconteçam. E o que eu não quero é que uma surpresa desagradável aconteça na quarta-feira, independente da boa vantagem que tenhamos. Futebol prega peças. Então, cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém, mas olha, essa cautela tá numa dose exacerbada, hein? Vamos lá, ó. Depois das mudanças, números de Fla e Ceará 1-1 em cada período. Primeiro tempo, Flamengo com mais posse, só que gols marcados, quem fez foi o Ceará, 1-0. Chutes, 5-4, no alvo 1-1. Grandes chances, nenhuma. Aí a gente vai para o segundo tempo. Flamengo destrói em posse de bola, né? Faz o gol, que é o gol de empate, chuta muito mais, 10-2 e 5 chutes no alvo, nenhum do Ceará. Grandes chances, 4-0. No segundo tempo, avassalador ali do Flamengo nos números, né? Pedro, Everton Ribeiro, Vidal e Mateuzinho entraram no intervalo. Pô, olha, eu juro que eu entendo o que o Dorival falou, da cautela, não é clima de já ganhou. Quem faz esse clima é a torcida. A gente mesmo aqui tá achando que o Flamengo já passou e é normal. Pô, 4-0. 4-0 com este time. Aonde que o Vélez vai conseguir fazer isso? Tem que fazer 5 para classificar nesse time do Flamengo, ou 4 para levar para os pênaltis, meu Deus do céu. Meu, é muita coisa. Aqui ainda, né? Aqui ainda no Maracanã. Aí ele tá lembrando do América, do Cabanhas, do Joel Santana, o jogo da despedida. Eu tô entendendo a cautela do Dorival, mas espera aí, prof, não tá exagerando, não é cautela demais da conta. E assim, dá uma mesclada e tal, não era desrespeito nenhum ao Vélez, é planejamento. O Flamengo poderia ter diminuído a diferença para 5 pontos. E se tivesse dado uma mescladinha ali com o Palmeiras melhor, poderia estar até com 3 pontos do Palmeiras. O Flamengo está deixando escapar possibilidades de ficar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nas outras 2 competições, para mim, já inclusive está na decisão da Libertadores e da Copa do Brasil, está quase lá. Mas tá dando a desgarrada, acho que não precisa, acho que é cautela demais, prof. Cautela demais. Ontem não precisava sair de casa de galocha e guarda-chuva, né? Pois não tava chovendo entendeu? Tanto. Não é? O casaquinho tava bom, né? Aliás, estava 18 graus no Rio, o pessoal tava falando que tava frio, né? Durante a transmissão, falou que estavam com frio. Mas aqui tava 12, 13. É essa questão, e ele já tem a amostra dos jogos anteriores, né? Essa questão do time que ele confia, já havia uma polêmica no jogo com o Palmeiras, que a coisa não deu certo. Mais ou menos nesses termos, só que ali o time considerado B jogou muito bem no primeiro tempo, que não aconteceu ontem. Ontem o time jogou um tempo do jogo fora. Aliás, contra o Botafogo também. Contra o Botafogo deu certo. Deu certo, acabou saindo o gol ali, tempo foi bem ruim, né? Pela participação do Pedro, que entra depois. Exatamente. Então, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Eu acho que diante de tudo o que aconteceu, principalmente entre a noite do sábado e a manhã do domingo, era para ter entrado com o time. Porque também se fala assim, cuidado com o Vélez, mas não é subestimar o Vélez colocando, por exemplo, esse time de ontem. É muito superior ao Vélez. O Palmeiras veio de uma experiência recente, que fez 3 no River na Argentina, quase dança na volta. Mas olha o peso que tinha aquele River Plate. Não, é exato. Olha o peso que tinha o América do Cabanhas, vai. Exatamente. Que era um time perigoso. Agora, esse Vélez e esse Flamengo, tem um abismo entre eles. Então era dia de ter olhado com um pouquinho mais de cuidado. O cavalo passou encilhado ontem e o Dorival não montou.
Ou pelo menos não montou com aquela vontade que tem, com aquela certeza. O Cavalo deu até um coice no Dorival. Eu confio nesse time, tudo bem, mas você tinha coisa até melhor para fazer. O primeiro tempo não tinha ninguém para armar o jogo. Então, até por característica de jogo, ele tinha que ter dado uma mesclada mais em função de não desperdiçar metade do jogo, que foi o que aconteceu ontem. Quando o Flamengo acordou para o jogo, não dava mais. Contra um adversário chato de amarrar jogo, né? Não por acaso é o time que mais empatou nesse campeonato. E para o Ceará é um baita negócio. E tem uma coisinha que ninguém está falando, porque como chamaram muito a atenção desse negócio da escalação, ninguém está falando que o gol que o Flamengo tomou ontem é um gol que o Renato Gaúcho tomava. E, prof? A gente tem falado muito do equilíbrio, das linhas, de não sei o quê. Aquele gol que o Flamengo toma no último lance do primeiro tempo... É o time inteiro no ataque. É um gol intomável. Era o gol que o Renato tomava. O Renato tomou uma goleada do Inter, tomando um monte de gol desse jeito aí. Mas não foi um ponto fora da curva? Foi um ponto fora da curva, mas né? eu acho que ele tem que ser registrado. Tem também coisa do campo ali. Né? Vamos, já que você falou em campo, vamos para o Maracanã? Vamos lá? Vamos dar uma passadinha lá no Maracanã. Literalmente para o campo. Para o campo, exatamente. Dani Boaventura. Aliás, fãs de esporte, vocês precisam ver o tamanho da bolsa da Dani. Lá sai tudo de dentro da bolsa. É um negócio impressionante, cara. Um negócio incrível, cara. Você acha uma bolsa que sai ali pro batom, né? Pro pó, né? Pro rímel. Tem de tudo ali. Sai uma escada de bombeiro e o pessoal não vê. Um negócio a bolsinha do Gato Félix. O pessoal não lembra mais da bolsinha do Gato. O Fernando Saraiva é testemunha, né? Ele pode falar sobre isso também. Agora, olha, Dani, vou falar uma coisa pra você, viu? Você tá com mais recurso nessa bolsa... E aproveita esses recursos. O Dorival tem com tanto recurso, acho que não soube aproveitar, viu? Precisava de uma aula com você, hein? Tudo bem? Calma, torcedores, calma. Muito bom dia para todos vocês aí, pessoal de casa que está acompanhando a gente. Eu sabia que a minha bolsinha não ia passar ilesa. É uma bolsinha, o Fernando vai confirmar já que é uma bolsinha, sim, de maquiagem que eu estava fazendo em cima da hora, é verdade. Mas vamos falar de futebol, que o pessoal está aqui, é para isso. Tem vários pontos para a gente falar desse jogo, né? Eu concordo com o prof, ontem, em alguns momentos, a defesa desorganizada. Eu não sei até onde isso passa também pela confiança de que ela está arrumada quando é necessário, sabe? Quando você começa a entender que, assim, nos jogos que eu preciso, eu consigo armar essa defesa de uma maneira que há muito tempo não se via no Flamengo. E de ontem, de fato, uma desatenção grande ali. Agora, uma outra coisa, Fernando, para te passar a bola e te dar um bom dia. Eu concordo, o Dorival talvez pudesse ter usado melhores peças, pensando no Campeonato Brasileiro, já que tem os resultados construídos nos 2 próximos meios de semana. Mas não dava para o time reserva do Flamengo jogar melhor contra o Ceará? Bom dia, Dani. Bom dia, William. Bom dia, professor. Bom dia a todos lá do estúdio, ao fã de esporte. Bom dia, Dani, aqui, primeira vez com você. O pessoal quer falar de futebol, mas gosta muito de bastidores também, né? Dani, olha só, você é uma profissional extremamente competente. Mas se algum dia você quiser tentar uma outra profissão, maquiagem express. Ô, Fê, pega a bolsinha aí pra gente. Maquiagem para casamento em 5 minutos é com Dani Boaventura, entendeu? Vamos ver a bolsinha dela aqui, que já a gente fala de... É singela. É uma bolsinha singela de maquiagem. Ela estava tão acelerada, que eu ia até pedir alguma coisinha, mas não deu, não consegui, entendeu? Olha só. Meu nomezinho aqui, ela veio da maquiagem da ESPN. Eu não tenho culpa. Eu sigo ordens. Eu trago o que me mandam. Vamos, Dani, vamos lá. É isso. Dani, vamos lá. Com relação à defesa, nenhuma defesa é infalível, né? Sim. Então, assim, é natural que em algum momento, haja uma falha. Ontem a gente tinha ali, pelo menos a dupla de zaga titular, o Davi Luiz e Léo Pereira, porque estão suspensos para o jogo de quarta-feira. Então você tinha ali. Só que você tinha o Varela, que está chegando, o uruguaio. Você tinha o Pulgar na proteção à zaga. Você tinha o Ayrton Lucas, você tinha o Diego, que para muita gente já é um jogador... Está encaminhando o fim da carreira, enfim. Então, a gente tem que considerar isso também. Sobre a escalação, acho que aqui a gente ficar batendo nessa tecla, a gente tem que bater. Eu não estou lá dentro. Eu não sei questão fisiológica, questão de desgaste. O que eu acho é que o Dorival vem fazendo um rodízio que eu acho que seria para ele usar em momentos como esse, como o jogo do Palmeiras, como esse jogo de ontem contra o Ceará. Agora, está muito claro que não é uma decisão só do Dorival, é uma decisão consensual. Ele não está fazendo isso por conta própria. Então,
houve uma conversa com o Marcos Braz, certamente o presidente Landim foi consultado. Então a gente fica batendo nessa. Para mim, a resposta dessa pergunta que você me fez, ela veio no jogo contra o Palmeiras. Sim. Contra o Palmeiras. Então, assim, está claro que o brasileiro é a terceira prioridade do Flamengo. É Libertadores, onde nós sabemos que o Flamengo tem uma obsessão pela Libertadores, não é? Então, assim, não adianta, né? Tudo bem, a diferença agora está em 7 pontos, né? Sim. Se o Flamengo tivesse ganhado do Palmeiras e do Ceará, estaria em 3 pontos. A gente vai ficar no si, Dani, porque não é a prioridade. Não é prioridade, eu acho que é um bom ponto que o Fernando toca também, gente, para devolver aí para vocês no estúdio e até trocar essa bola, né, de se não poderia ter sido mais competitivo ontem, o fato de ter ali jogadores que estavam começando a história no Flamengo, como o Varela e o Eric, acho que talvez tenha sido um exagero, talvez pudesse ter colocado o Gabriel, não sei se o Gabriel joga no meio de semana, porque se ele tomar outro cartão, aí daqui a pouco a gente fala do vermelho desse jogo, o Gabi. Mas se o Gabriel jogar no meio de semana e tomar um outro cartão, ele está fora da final da Libertadores, o né? Gabi, sim. Então, Sim, será que ele não podia ter começado a partida? Vai daí, William, vamos trocar essa bola. Não, você tocou num ponto que era a sequência da conversa era por aí. Esse ponto que você tocou que eu achei interessante, que a gente pode questionar a escalação e tal, etc. Mas vamos lá, Mari, vamos lá. Isso que a Dani falou, eu queria discutir aqui. Não dava para ganhar, porque eu também não posso ser contraditório, porque a questão de umas 2 semanas, a gente estava analisando a tabela e a gente não tinha ainda essa goleada do Flamengo sobre o Vélez por 4-0. A gente não tinha isso. Então a gente olhava a tabela e já os indícios que o Dorival dava com relação a time reserva no Brasileiro, e a gente falava o seguinte: primeiro, o time reserva do Flamengo é muito bom. A gente comparou no confronto com o São Paulo, por exemplo, a gente falou, nossa, quantos reservas do Flamengo seriam titulares no São Paulo? Eu não estou falando titulares no Avaí, no Coritiba, no Juventude, com todo o respeito, estou falando no São Paulo. E a gente chegou à conclusão que muitos seriam, e quem não era certeza ia brigar. Então, olha o tamanho do time reserva do Flamengo, olha o poder desse time reserva do Flamengo, né? E aí eu mesmo olhei a tabela e falei, gente, contra o Ceará, convenhamos em casa, nem precisa desgastar os titulares. Dá para ganhar do Ceará com esse time em casa. Eu falei isso. Então, assim, numa boa, podemos ter um olhar de, Dorival, com o que aconteceu no sábado, podia colocar um time um pouquinho mais forte. Mas, gente, dava para ganhar do Ceará. Agora, a questão é ver o que acontece com o time reserva do Flamengo, que não foi bem ontem, não foi bem contra o Botafogo, acabou arrancando a vitória, depois de um primeiro tempo muito bom contra o Palmeiras. Se tem um clube hoje no Brasil que pode brigar pelos 3 títulos em disputas neste semestre, é o Flamengo. É o Flamengo, assim. E eu não estou falando de time A e time B, porque isso a gente já, né, concordou que tem 2 times, tem 2 times titulares, assim, vamos dizer. Mas dava para ter mesclado com as peças desse time que o Dorival optou por ser o time das Copas. Ele dava para ter colocado isso em campo. E assim, ficou muito mais claro que não é prioridade. Thiago Maia, por exemplo, até poderia ter jogado, porque é outro que está pendurado, igual o Gabigol. Se ele jogar na quarta e tomar um cartão, ele está fora da final. Exatamente. E assim, contra o Palmeiras, ele usou a mesma estratégia. Mexeu no segundo tempo. Por que já não entrou? Ele fala sobre confiança, é claro que ele vai falar sobre confiança. Ele jamais daria uma coletiva para falar, olha, eu errei nas escolhas, me decepcionei, achei que daria. Não, confio nesse time, beleza. Não desempenhou. Dava para ter mudado ali, já sabendo que não ia desempenhar. Entra com jogadores para buscar nesse primeiro tempo e descansa depois do segundo tempo. Tá muito claro como o Flamengo pode brigar por esse Campeonato Brasileiro. E é o que você falou, entrou no jogo já sabendo do resultado do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras ele só depende dele e ele tá com a vantagem. Se ele fazer o trabalhinho certo, ele vai ser campeão brasileiro. Mas o Flamengo tá numa briga muito explícita, tá com condições de brigar. A gente não tá falando de um time que precisa buscar muito, que tem que fazer muito. O Flamengo não tem que fazer muito. O Flamengo, ele, com pouco que ele faz, ele pode brigar. Então eu acho que o Dorival, ele vacilou de novo, porque eu já achei que ele tinha vacilado contra o Palmeiras, porque ele já construiu uma baita vantagem no jogo de ida da Libertadores. Ele tem time para pelo menos segurar esse resultado que ele fez. E contra o São Paulo também, que é uma vantagem menor. Exatamente. É o São Paulo, né? Exatamente. Mas dá para segurar essa vantagem. Ele tem elenco para segurar a vantagem. Então ele poderia ter pensado num time mais competitivo, que com pouco
poderia ter feito melhor lá no Ceará. Ter um planejamento é importante. Contra o Ceará. Quando é que o Flamengo vai ter uma oportunidade como essa de novo, né? Então, Caco. É a chance, porque ter planejamento é legal, mas você não precisa ser refém desse planejamento esse tempo todo. O próprio São Paulo, com a Copa do Brasil. Muda o plano de voo, né, professor? Copa do Brasil virou outra coisa, né, Caco? Quando o São Paulo tira o Palmeiras, por exemplo, clareia um horizonte na Copa do Brasil que o São Paulo não tinha. O Flamengo, em relação ao brasileiro, clareou um horizonte, porque é uma opção do Dorival, tudo bem, ele tem um time B confiável, mas é claro que ele colocou menos do que poderia. Colocou menos do que poderia. E eu até... tempo depois ele tenta buscar. Para mim, ele colocou menos do que deveria, mas... E esse aspecto da direção que o Fernando fala, achei muito interessante a colocação dele, é mais grave ainda, porque se é consensual de direção, presidência e o técnico não mudar um plano de voo, né, que estava planejado antes do resultado contra o Vélez, que certamente jogaria com um time misto, mas aí colocou um misto, poderia ter colocado um misto mais quente, né, com mais jogadores, esses que a gente falou que podem receber um cartão e não jogar a final. O que eu entendo é não colocar um time misto contra o Vélez. Uma questão não só de respeito, mas também criar um clima que o Vélez possa tirar proveito, não a ponto de classificar, mas de patifar o jogo, até mesmo complicar, alguns jogadores do Flamengo serem expulsos e não jogarem a final. Nesse aspecto eu vejo como perigoso o próximo jogo não mudar tanto o planejamento. Tentar o máximo possível os titulares, depois vai trocando e vai mesclando à medida que o resultado, certamente o Flamengo, mesmo que perca por um placar, o Vélez faça um grande jogo, ele pode administrar a classificação caminhando em campo. Com todo respeito, estou dizendo, não caminhando sem respeitar o adversário. Agora, tinha o planejamento, tinha o resultado na mão, o Palmeiras vacilou, quando é que vai aproveitar de novo? Coloca o time titular de cara, ou pelo menos o máximo possível, e depois vai tirando para vencer o Ceará plenamente. Errou no planejamento e se foi com direção e presidência, o erro é geral. Até porque, Caco, e aí já passando para o pessoal lá no Rio também, falar com a Dani e com o Saraiva, Dani, ele não precisa entrar com os reservas contra o Vélez. O Caco está certo. Isso é uma motivação para o adversário, talvez até um desrespeito e tal. Talvez não, é um desrespeito, né? Vamos afirmar aqui, é um desrespeito. Mas o que ele podia fazer ontem? De repente começa com uma parte ali dos titulares, e aí depois resolve no primeiro tempo, faz 2-0, está resolvida a parada, poupa no segundo. E contra o Vélez, passou o primeiro tempo, está 0-0, 1-0 para o Flamengo e tal. Aí ele começa a fazer as mudanças no segundo tempo. Aí ele pode preservar um pouquinho no segundo tempo do jogo contra o Vélez. Você não entra com os reservas, mas depois você negocia. O jogo está 4-0, né, Dani? Ele está com uma cautela que para mim é exacerbada. Então, para mim a questão é um pouco diferente, William, porque eu acho o seguinte, você tem todo o direito de entrar com as reservas se você tem a garantia daquele placar. O Flamengo construiu um 4-0. Agora, tem uma outra coisa, só para fazer uma correção, o Gabriel começou jogando, né? Quem não começou e entrou foi o Pedro, eu troquei aqui. Agora, eu acho o seguinte, o Dorival precisa contar com uma coisa que nós aqui do lado de fora do campo não vamos contar, que é o imponderável, que são as viradas e as reviravoltas do futebol, por mais absurdas que elas pareçam. Um 4-0 parece um placar definitivo, e eu acho que é um placar definitivo, mas o Dorival também não vai nem pensar em correr nenhum tipo de risco nesse jogo, porque também já se sabe o que aconteceu em outras Libertadores com o Flamengo. O torcedor vai ficar bravo, o torcedor queria que o Dorival tivesse colocado ontem o time principal e brigar pelos 3 títulos, mas ele precisa ser racional, né? Eu acho que sim, Dani. Mário, um beijo para você. Caco, um abraço também. Não tinha cumprimentado os amigos e amiga. Dani, eu acho que é isso. Está todo mundo assinando o recibo de que o Flamengo já está classificado para a final da Libertadores da América. Eu também assino esse recibo. Sim. Quem não pode assinar esse recibo é o técnico. Ele não pode assinar esse recibo. E quando eu falo que é algo consensual entre técnico, vice-presidente, futebol, é o que acontece. Agora, claro que a gente pode apontar, claro que a gente pode analisar de uma forma diferente, não é? O Flamengo poderia ter entrado com um time mais forte e tal. Todo o planejamento foi feito para o confronto de semifinal contra o Vélez Sarsfield. O que ninguém talvez imaginasse é que o Flamengo ganhasse a primeira partida por 4-0. Ganhou. Aí então no Brasileiro vamos repensar? Eles não repensariam a estratégia, porque tudo já estava combinado dessa maneira, Dani. Então assim, tem o imponderável.
O professor lembrou, 2008, América do México, 4-2 no jogo de ida, oitavas da Libertadores, depois 3-0 aqui. Era outro tempo, a América tem um time muito mais forte, etc, 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 etc. Eu costumo, Dani, tentar me colocar na pele do técnico. O técnico vai querer correr algum risco? Para que ele vai querer? É vaga na final da Libertadores da América. E que se o Flamengo passar, e vai passar perdendo por 1-0, é legal? E vai passar com empate, é legal? Tem que passar ganhando de 3-4. Tem que botar o Vélez, entendeu? Enfim, conseguir uma classificação histórica. Agora, concordo com o William. Eu acho que é isso. É força máxima com a zaga reserva, já que a zaga titular está suspensa. Então é Fabrício Bruno e o Pablo, né? E o resto é o time que a gente conhece. E se fizer a vantagem, começa a poupar. Entendeu? Eu acho isso. O Flamengo, sim, a história mais à frente pode cobrar. Olha, o Flamengo bobeou, o Dorival poupou, o Flamengo não ganhou a Libertadores, não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou o Brasileiro. Agora, que time recentemente ganhou? Ou na história, eu honestamente, o professor deve lembrar de cabeça, ganhou. O Galo quase ganhou no passado. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Não, nenhum. Ninguém. Ganhou a Tríplice Coroa, que era... Ninguém. Então, assim, não é fácil, gente. Então, é claro que a gente pode questionar e tal, mas eu entendo perfeitamente. Eu prefiro pensar com a cabeça do treinador. Boa. Olha, a gente vai estar por aqui a semana inteira, até quarta-feira. Palco da decisão está aqui montado. O gramado tá melhor do que o da Argentina, mas tem ali na área também um negocinho para dar uma ajeitada. A gente vai falar disso ao longo da semana. E aí a gente começa a pensar, né, para frente. Se joga o Gabriel e corre o risco. Eu sei que vocês vão falar aí da expulsão dele. Fiquem à vontade, a gente continua daqui. Mas toca a bola para você, William. Valeu, Dani. Beijão pra você. Valeu, Saraiva, ali na área, aqui no bate-sol, ali naquele canto do Maracanã. Ali. Então tem que tratar ali com uma luz artificial, aquela parte ali da área. O Gaciba está chegando aqui, daqui a pouco a gente vai falar com ele sobre as expulsões do jogo, mas assim, tem um plano. Ok, você tem um plano. Na vida, você faz um plano. Só que para isso serve o plano... E a vida faz planos para você, como diria Abel Ferreira. Aí você tem que ter o plano B, o plano C. Eu tenho um plano aqui que é a Libertadores e a Copa do Brasil, o brasileiro tá meio complicado. Tá bom, vamos fechar, vamos... Aí alguém na reunião levanta e fala assim, mas peraí. Dá para ser um pouquinho mais ambicioso? E se o brasileiro se apresentar para nós novamente? E se o Palmeiras tropeçar? E se... Né? Como faremos? Né? Ah, peraí, então a gente vai começar a negociar aqui, vamos fazer um jogo assim. Porque, realmente, ninguém conseguiu até hoje as três competições. Ninguém conseguiu as 3 competições na mesma temporada. Né? Mas o Flamengo teve uma possibilidade muito grande de estar a 3 pontos do Palmeiras e brigar pelas 3. E olha... Por mais que o elenco reserva e o time reserva tenha tropeçado e tal, tem elenco para as 3. É um raríssimo caso que tem elenco para as 3. O Palmeiras, não sei se tem elenco para as 3. E uma já caiu. Tem para 2. Tá tocando o barquinho ali em 2. O Galo o que já é bastante. 3 e o Galo tem conseguir... e a grande decepção do ano é o Atlético Mineiro. E além disso, o momento do Flamengo é muito bom para brigar pelas 3. Entendeu? É um trabalho muito ajustadinho do Dorival. É um comprometimento, o psicológico, o emocional, toda a atmosfera está contribuindo. E no brasileiro ele não tem a obrigação. É verdade. Posso dar a última cornetada no Dorival? Pode, antes do Gaciba. Tá faltando essa. Fala aí, prof. Porque o Gaciba até já mandou ali o trompete. Porque as desculpas dele, eu sei que a gente não convive, tudo bem, tem coisas que entre o futebol, o Muricy sempre falava, né, que a gente só sabe... um pedacinho do iceberg, mas as desculpas públicas dele não tem me convencido, não. Aquela dos gramados, do gramado sintético, a sequência do sintético. Achei fraca. E agora esse excesso de quase um temor do Vélez, né? Ele coloca as coisas como se, dá a impressão que quem perdeu de 4-0 a primeira foi o Flamengo e quem tem mais time é o Vélez. Então, tá muito extremo isso aí, sabe? Essas justificativas dele, ele tá vendo o apocalipse onde realmente não tem. Não tem apocalipse. Verdade. Vamos com o Gaciba de novo? Vamos. Gaciba, um árbitro que não gosta de gols. Quem faz gol é expulso. E aí, como é que faz, hein? Jô e Gabigol. Eu acho que é legal, ainda pegando o gancho do que vocês falaram a respeito. Em primeiro lugar, para mim o Dorival tinha que estar muito mais preocupado em preparar a cabeça dos jogadores para não entrar num jogo que, se o Flamengo perder um jogador,
pode abrir a possibilidade de emparelhar um jogo e permitir ao Vélez ter esperanças no confronto. Sim. Isso é que tinha que ser. Fatos. Dorival não vai ter problema para escalar o ataque na rodada do Brasileirão semana que vem. Não. Pedro tomou o terceiro amarelo e o Gabriel está expulso. Está resolvido isso. Vai cumprir automática. Está resolvido. Já sabe quem poupar na rodada que vem. Maia e Gabriel são os dois jogadores que estão pendurados com 2 cartões amarelos e se tomarem o terceiro amarelo, não jogam a final da Libertadores. A gente está vendo a grande mudança do jogo de ontem no Maracanã. Nós tivemos um jogo até esse lance. E depois desse lance, nós tivemos um jogo que não dá orgulho para ninguém. Ninguém. Jogo horroroso. O árbitro perde uma mão clamorosa, gigantesca do Vidal. Tá aí, ó. Ele abre o braço. Aí é o famoso abriu. Por que ele perdeu essa mão, Gaciba? Porque tá mal colocado. Ele entra demais na jogada e se a gente vê numa câmera aberta, ele está à esquerda do Vidal. O corpo do Vidal está tapando completamente o campo de visão do árbitro e ele perde. Ele perde a mão, o Jô perde a cabeça e faz uma bobagem no qual não poderia deixar de ser expulso. Então, mas se o árbitro não faz a bobagem que fez, o Jô não teria ficado bravo, não teria sido expulso. Se eu for furtado ou roubado, não me dá o direito de matar ninguém. Exatamente. Um erro não anula o outro. Então, um erro não justifica o outro, né, Maia? Mas a origem do problema todo é com o árbitro. Mas ele sabe errou. Sabe o que me preocupa? É grosseiro. Sabe o que me preocupa? Isso é recorrente no futebol brasileiro. Esse é o problema. Né? Frases como essa, ações como essa, são recorrentes no futebol brasileiro. A falta de respeito no futebol brasileiro é gigantesca. É o que o professor estava colocando. Há uma inversão de valores gigantesca dentro do futebol. Né? Os caras começam a achar normal fazer isso aí para o árbitro. E tem colega nosso da imprensa que diz que o árbitro estragou o jogo porque botou o jogo para a rua. Mas a origem do erro é dele, né? Eu não estou dizendo que ele estragou. Eu não estou dizendo que ele estragou o jogo, entendeu? Porque assim, é claro que mediante o que o Jô fez, ele tem que expulsar o Jô. Ok, isso aí a gente concorda. É que é o seguinte, o destempero do Jô, né, e o cartão para o Jô tem origem onde? Num erro do árbitro. Num erro do árbitro. Agora para que uma coisa não justifica a outra. Jogador experiente, tá? Mas o cara fica louco, hein, Gaciba? Imagina, o cara vê o negócio, tá na cara dele, o árbitro não dá, o cara qual a consequência dessa mão pro jogo? Enlouquece, né? Isso é um pênalti? Vai ficar bravo. Isso é um pênalti. Isso é no campo de ataque. Tudo bem. O Flamengo fez um gol, se fizesse o VAR anulava, porque isso é uma mão sancionável, deliberada. Mas a impaciência com a arbitragem que tá péssima, o cara já vem com essa carga. O árbitro errou, o cara já tá pilhado com a arbitragem. Nessa altura da vida, o Jô podia contribuir mais com o futebol. Também, né? Tá ganhando o jogo de 1-0, gol dele, de herói para vilão, entendeu? Colocou em risco, colocou em xeque um ponto importantíssimo pro Ceará. Importantíssimo. E a partir daí, a postura dos dois clubes e da arbitragem, que perdeu o jogo completamente, foi horrorosa. Foi outro jogo. Era um jogo que teve no primeiro tempo mais de 60% de bola rolando. No segundo tempo não chegou a 40%. Verdade. Então, acabou o jogo nesse lance. Aí eram 15 do segundo, então tem 1/3 de jogo que ele jogou fora. Né? Perfeito. Os 90, 30. Perfeito. E eu para mim, assim, vamos deixar claro, não é o árbitro que jogou fora. As 3 equipes jogaram fora. Aí depois nós vamos ver a expulsão do Gabriel, né? Claramente o Gabriel entra na pilha, claramente o Gabriel se irrita com uma atitude horrorosa do jogador do Ceará, que sabe que o Gabriel é um jogador que aceita a pilha. O Gabriel tinha tomado um cartão no intervalo do primeiro tempo, porque achou que o árbitro deu 2 minutos, foi pouco acréscimo. No intervalo. Isso é desnecessário. Aí eu concordo. Que vai mudar? O cara vai mandar voltar e dizer, realmente, Gabriel, você tem razão, chama os times de novo lá no vestiário que nós vamos jogar mais 2 minutos porque você tem razão. Óbvio vai fazer aquela pressão futura, né? É a pressão pro futuro, pro segundo tempo. Então, são reclamações e atitudes... Olha o assinte da atitude dele. O árbitro não tem nada de ser árbitro de boxe, né? Que ele parece árbitro de boxe. Perguntar isso, ele é segurança, né? Exatamente, ele está parecendo árbitro de boxe, né? Aquele apartando, né? Fazendo, né, o stop e depois fazendo fight, né? Tinha muito no telecat. No telecat também tinha, nós continuamos o telecat, hoje está em alta. Então, assim, a atitude do Gabriel é para cartão amarelo. É uma atitude antidesportiva, tem que tomar cartão amarelo.
O jogador do Ceará também tomou cartão amarelo nessa jogada, acho que é o Messias, se eu não me engano. Acabou tomando... Não é o Messias. Acabou tomando cartão amarelo nessa jogada posteriormente, né, em relação ao Gabriel. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. O Gabriel, 90% dos cartões dele são por reclamação. 90%. Né? Então é algo que, assim, a gente sabe que é recorrente. O que eu lamento é o espetáculo que nós estamos entregando para as pessoas que estão em casa, para as pessoas que estão no campo. Isso não é legal. Isso não é legal para ninguém. Para ninguém. E isso é uma doença que tem que ser combatida no futebol brasileiro. Muito bem. Chega por hoje, Gaciba? Não quer falar de São Paulo aí? O jogador do Ceará empurra o árbitro também, até no mesmo lance, né? Daqui a pouquinho. Fala, Cacô. Não, o jogador do Ceará empurra o árbitro no mesmo lance, é um desrespeito total, é todo mundo nesse aspecto contra o árbitro. Eu vejo uma diferença aí, o ato dos jogadores é doloso e o árbitro errou lá naquele lance, mas é culposo, ele foi incompetente, ele merece até uma observação, não foi bem no jogo, mas os jogadores fazerem esse tipo de desrespeito, realmente o Gaciba tem total razão, não pode isso acontecer no futebol brasileiro mais. E está exagerado essa atitude. O Gabigol fez no primeiro tempo, numa bola lateral, lá um teatro, botava a mão na cabeça e jogava a torcida contra o árbitro de uma maneira deliberada que não faz sentido. É verdade. O Gaciba volta daqui a pouquinho. Você pensa que ele foi embora, ele enganou você. Ele vai fazer mais testinho com a gente. Vai. Ele não fez teste agora, né? Não fez teste. Aí não teve, porque aí tava mais fácil. Mas no São Paulo tem. Tava mais fácil. A gente vai na Brasil Expo Futebol 2022 agora com o Vladimir Bianchini. É um evento que está acontecendo